Bom dia. A gente lembra sempre, quem está acompanhando as sextas-feiras, existe uma sequência, né, no estudo do Evangelho. Domingo, Livro dos Espíritos. E estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Por isto, essa leitura do Guilherme, falando, nos convidando à caridade, que é a lição de hoje. Quando ele coloca para a gente no item capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos. Porque ainda temos grandes dificuldades de entender o que é caridade. Muitas vezes, nos impulsos ou o movimento de doação, como se fala, dando a esmola, né? Que a gente fala, estou dando esmola, estou fazendo a caridade. Muitos atos nesse sentido, nós colocamos como doação. E não é que não seja importante, porque, na verdade, o outro que está recebendo, ele é beneficiado. E é o primeiro momento. Começa-se de alguma maneira. Mas o Evangelho, ele vem nos convidando a uma reflexão maior do que é a caridade. E não deixaremos de colocar a questão 886, que vocês estão sempre a ouvir aqui nesta casa, porque não se pode falar da caridade sem lembrar da pergunta de Kardec aos espíritos quando fala: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque a caridade, como nós entendemos, é uma, não é? Mas como entendia Jesus? Como é que ele agia? Ele era a caridade, né? Então ele coloca, a caridade. Então ele responde para nós: beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Quem é que não conhece o BIP? Não é? Que é dado geralmente aos profissionais de saúde e que onde eles andam, eles levam aquele BIP: beneficência, indulgência e perdão. E nesse BIP, quando é acionado, ele precisa abrir mão daquilo que ele está fazendo. Ele sai de si mesmo e vai ao encontro daquilo que está sendo necessário. É para isso que ele está ali. Não é? É uma oportunidade, pelo trabalho dele, de se fazer isso. Mas esse BIP espiritual é o BIP que todos nós precisamos estar fazendo parte conosco, estar conosco. Porque a todo momento nós somos acionados pela equipe espiritual, pelos mentores amigos, no mundo em que nós vivemos. Isso vai fazer parte da nossa vida, é isso que ele está colocando para a gente. Porque a benevolência é a bondade que se deve ter para com o próximo. É aquele pensamento bom, aquele desejo, quando alguém consegue algo de bom, porque muitas vezes nós somos bondosos quando o outro necessita de nós. Você está vendo que está numa condição de necessidade. Mas benevolência também, bondade, felicidade, pelas conquistas do outro que a gente precisa ter, em todos os sentidos, não é? E a indulgência é você respeitar a condição do outro, o estágio evolutivo do outro.
Então as frases são prontas, né? Nós decoramos e colocamos isso. Mas não é tão fácil assim, porque vai de encontro ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Respeitar o estágio evolutivo do outro, uma grande dificuldade que muitos de nós encontram. Porque para isso eu preciso colocar que o outro tem um limite, assim também como eu tenho o limite. Quando eu me pego, muitas vezes com um pensamento negativo, com ainda raiva, ressentimento, mágoa, com inveja do outro, desejando muitas vezes que o outro se dê mal, e eu fico, mas como que eu ainda faço isso? Se eu estou estudando, estou numa casa espírita, não era para eu ainda estar nessas condições. Não é que se deseja a perfeição, mas o fato de conhecer, de ter o conhecimento, ainda não foi transformado em sabedoria, em transformação moral, mas é o caminho. Então, se eu falho, se eu tenho dificuldade, o outro também tem dificuldade. E na hora de pedir para nós que nos compreenda, que justifique as nossas ações, nós deveremos fazer o mesmo para com o outro. Deus me perdoa. Quando nós erramos, faltamos ou adulteramos alguma situação, nós sempre colocamos uma justificativa. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Não fui eu a responsável. Mas quando é o outro, o julgamento já vai acusando, já vai exigindo que o outro faça aquilo que ele não pode fazer naquele momento. E o perdão, Jesus é claro quando coloca, perdoar 7 vezes. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, quando coloca isso, a gente fala assim, eu vou aceitar tudo, eu tenho que fazer tudo em nome do perdão. Não. Ele entende o estágio evolutivo nosso, que não se esquece de uma ofensa. A ofensa foi feita, está no registro. Mas, se nós trabalharmos com os nossos sentimentos, não desejando mal ao outro, não revidando, não fazendo a mesma atitude do que o outro, daqui a um tempo, daqui a pouco, isso vai tornar sem efeito aquela lembrança. Eu acho que foi, você sabe que aconteceu isso, mas aquilo não vai nos incomodar. Diferente que quando a gente diz, já esqueci, e se a pessoa toca no assunto, a carga emocional altera, jaqueca, dor de cabeça, a gente, né? É uma confusão, porque ainda a gente não encaminhou aquela insatisfação ou a lembrança ainda, o efeito daquela lembrança, daquele acontecimento para nós. Então, nesse momento, vamos trabalhar do não revide. Vamos trabalhar para não fazer igual, para caminhar para o verdadeiro perdão. Então, a gente coloca ali para a gente, na questão também 903, que quando nós estamos falando de caridade, então não é só esmola, não é só doação, não é só filantropia, não é? Mas já diz que é benevolência, já diz que é indulgência, já diz que é perdão. E pergunta 903, Kardec pergunta, é errado estudar os defeitos dos outros? Estudar os defeitos dos outros. Aí nós levamos daqueles 3 crivos, né? Por que você está observando? Por que você está vendo o defeito do outro? Ver por ver? Para olhar, para criticar, para julgar? Então, não é errado, você não pode deixar de ver a ação que o outro faz.
ação é necessário que a gente veja e está acontecendo. Porque muitas vezes o aprendizado é exatamente no erro do outro, infelizmente. Que você fala, opa, isso não é bom que eu faça. E você acaba vibrando para que ele também desperte. Agora, a ação com a alma, com o espírito, é diferente. A ação dele. Agora, o julgamento não se é permitido pela lei de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Então, você faz, acontece, você está observando. Sim, o que você pode ajudar, você ajuda. Não é? O que você não pode ainda ajudar, você ajuda de outra maneira, não dessa forma de falar, de estar, mas sempre em pensamento, em prece, em oração. Então, essa questão a gente vai fechando aqui. E quando o Espiritismo nos diz que a caridade com fé, ele vem trazendo para a gente, nessa conquista nossa, nesse foco nosso, nesse desejo nosso de fazer o bem, pelo bem. E quando a gente faz isso, a gente está ligado ao mundo espiritual, aonde quer que estejamos. Nós estamos passando pela rua, nem percebemos, estamos assim, não necessariamente no foco de alguma situação. Se temos recurso de boa vontade, disposição de ajudar o outro, de não fazer o julgamento, nós somos instrumento da espiritualidade superior. Mas se somos pessoas, almas, que ainda estamos na revolta, na raiva, no julgamento dessa ou daquela situação, estamos a serviço da espiritualidade inferior, não é? E quando, então, o Evangelho vem nos convidar, é exatamente isso. Olharmos para nós. Porque se nós olharmos para nós com as nossas dificuldades, nós vamos compreender melhor o outro. E ele vem falando da caridade com fé, e quando se fala caridade com fé, diz assim, a caridade de caráter sagrado, intenso, na transfusão de bênçãos, amor, perdão, compreensão, mas que exige de nós, o único e simplesmente o sacrifício. Que sacrifício seria esse? O sacrifício do nosso orgulho e da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Por que sacrifício? Porque é natural ainda nosso de olharmos só para nós. Então nós precisamos de abrir mão disso para que se possa olhar o outro, não é? Então, quando o Evangelho vem colocando para a gente caridade, mas ele vai mais além, caridade para com os criminosos. Que caridade para Guilherme? Fazer um carinho nele, filho querido, né? Caridade, eu gosto. Em casa, daquele que a gente ama, isso naturalmente a gente faz. Mas caridade para o criminoso, qual é a recompensa da caridade para o criminoso? É ingratidão. Estar, muitas vezes, revolta para conosco. Porque aquele que é o melhor para o pior, entre aspas, com maior entendimento moral, incomoda. Então, quando a gente fala melhor, a gente está dizendo a busca da moralidade. O caminho é nos melhorarmos moralmente. Porque melhorar moralmente, nós vamos ter responsabilidades com as leis em todos os sentidos. A lei do homem, primeiro a lei de Deus. Então, os nossos deveres vão ser naturalmente elaborados, feitos. E entre nos deveres nossos é amar o próximo. Amar com intensidade, não é respeitar o outro.
Ainda fazemos? Sempre? Não, não é para nós desanimarmos, mas é o desejo de continuar fazendo e substituindo isso tudo aí. Então ele coloca para a gente criminoso. No dicionário, a palavra, porque é forte, né? A palavra criminoso, ele nos diz que o crime é, como nós sabemos, uma violação. É culpável da lei. Não é isso? Tá certo. Mas, no caso espírita, é uma violação da lei moral. Porque a lei do homem não vai punir um pensamento, uma ideia, um sentimento menos bom. Hoje já está caminhando, né? Porque se faz o julgamento, se pune, entre aspas, já pelo efeito moral, por essas coisas. Quem é advogado, conhece as leis, já sabe que já está mais evoluído, porque é da lei o progresso. Mas a lei divina, a gente vai lembrar da lei divina na fala de Jesus. Se nós falarmos raca para com o outro, nós seremos culpados, iremos pagar por isso. O que é raca? Termo. Raca é toda uma expressão negativa que coloque o outro em situação constrangedora, que você estiver envolvendo o outro negativamente, você tem responsabilidade com isso diante da lei divina, que é a lei moral. Então, você vê um pensamento, um sentimento, se é ação, então nós somos responsáveis por aquilo que estamos falando. Então, todo e qualquer ato condenável de consequências funestas que venham a alterar a ordem das coisas, presta atenção, lesando o bem-estar geral e comprometendo a consciência. É aí que vem o despertar. Exigir do criminoso, exigir daquele que está violentando uma ação que ainda não passou para ele como necessidade de mudança, você não vai se exigir do outro ainda aquilo que ele não pode dar. Então, esse crime, e o criminoso, logicamente, é aquele que praticou o crime, mas, como a lei humana, há sempre agravantes e atenuantes. É lógico, aquele que é muito dado, muito será cobrado. Aquele que tem um conhecimento da lei divina, aquele que está numa proposta já de se melhorar, aquele que já começa a despertar essa consciência. A cobrança, logicamente, é maior do que aquele que ainda não quer despertar, com os olhos fechados. Não é que não tenha lei na consciência, mas ainda não quer tomar conhecimento. Então, agravantes e atenuantes. Naquele, qual é a intenção de um e de outro? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu estava tão direitinho, tão certinho. Olha, foi só uma vez que eu fiz isso. Você acredita que naquela hora o guarda me pegou? Ando tão direitinho. Ué, mas pegou porque você já sabe que não é para fazer isso. Por isso que nós estamos correndo do guarda, né? Porque a gente faz coisas, violando a lei, e, no entanto, acabamos cometendo os mesmos erros. Então, quem julga o criminoso é a própria consciência. Na natureza não há castigo nem recompensa, mas consequência
nos diz um sábio. Deus castiga. Carla é culpada. Eu não tinha nada com isso. Não, você escolheu. Não estamos julgando, mas tem uma consequência do ato. Por isso, a oportunidade que eu vou ter, pelo arrependimento, pela minha consciência desperta, o outro criminoso vai ter. Mas voltando à pergunta, se crime é uma violação de uma lei moral, onde nós nos encontramos? Quando eu tenho ódio, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ressentimento, quando eu fico melindroso, quando eu agrido mesmo o outro, quando isso só estamos pensando só em pensamento, só. Então, onde que fica tudo isso? Qual é a minha condição? Eu estou sendo diferente daquele que eu estou olhando? Entre aspas, eu também não sou um criminoso? Eu não estou violando a lei moral? Então, isso é para nós não ficarmos espantados e nem autopunição e culpa. Porque a bênção, a oportunidade, para todos, tanto que nós estamos aqui reencarnados, para exatamente resolver situações pendentes das nossas escolhas do passado. E muitas vezes da agora, com amor, pela lei do amor, a recuperação. Então, quando coloca para a gente na Gênese, que tem uma questão que o livro, o Evangelho fala também da Gênese, que os tempos estão chegados, que a gente faz questão que vocês leiam, se vocês puderem, no capítulo 18, muito interessante, que diz os tempos são chegados, ele vem exatamente colocando para a gente dessa regeneração da humanidade, porque a lei é do progresso. Ele é bom, é uma conquista. Agora, ele está mal. Ele não é mal, ele está mal. Agora, ela é boa, ela é boa. Ela já fez a conquista, ela é generosa, ela fez a conquista e está com ela. Agora, ele é mau, ele é ruim, ele é maldoso, ele é isso, ele está. Porque o mal é a ausência do bem. Tá? Então ele diz da regeneração da humanidade, que é o caminho, nos diz os cumprimentos da lei, não é que, mas que tudo é regido pela lei natural, por Deus. Mas que falta? O progresso existe, mas falta algo. As invenções são cada dia mais. As descobertas, as realizações, os progressos, a todo momento é visível. Mas ele bota o mais. Que falta um imenso progresso a realizar. O de fazer e reinar, entre eles, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral, é o bem-estar comum. Porque a hora que nós entendermos que Deus está permitindo todos esses avanços materiais, não é para mim, não é para o outro, mas é para o bem-estar comum, para nós nos ajudarmos e melhorarmos. Não é? Quando alguém vai, entre aspas, investe na educação, investe na saúde, as invenções ajudam a descobrir determinadas doenças, né? As estradas, os caminhos, comunicações, quantas coisas estão sendo ajudadas para a humanidade. E isso será muito mais rápido se nós focarmos essa educação moral, não é? Desse progresso moral.
como diz Guilherme, né, não dá tempo para nada. A gente programa, o tempo é rápido. Mas escolhendo o que a gente vai fechar, quando a gente diz, que eu estou falando assim, o criminoso, ele não é criminoso, ele está criminoso. Eu sou criminosa porque eu adultero a lei natural. Então diz aqui, o céu e o inferno, existem vários documentários, depoimentos de espíritos suicidas, espíritos arrependidos, espíritos felizes. Eles, no outro lado, ele traz a informação para a gente. E nós escolhemos no item de criminosos arrependidos. Quer dizer, gente, tem chance para a gente. Vamos avançar, porque o amor está aí, né? Deus dando oportunidade para a gente. Então, olha só qual é o depoimento que ele passa para nós. Obrigado, irmão, pela sua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão das minhas vítimas. Meu Deus, seja bendito por toda a eternidade pela graça que me concedeis. Eu sinto a enormidade dos meus crimes e encho-me de assombro diante de vossa onipotência, Senhor. Eu vos amo de todo o meu coração e peço a graça de permitir, quando vossa vontade me mandar, sofrer novas provas na terra, que eu vá, missionário da paz e da caridade, ensinar a criança a pronunciar o vosso nome com respeito. Que eu possa, eu vos peço, ensiná-los a vos amar, a vós, o Pai de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido, e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo, tanto quanto o meu coração, tão impuro, pode compreender esse sentimento por emanação de vossa divindade. Não é? Então, olha só. Arrependeu, se fortaleceu, porque ninguém vem para dar conta daquilo que não pode. E o julgamento de Deus é diferente nosso. São oportunidades que nos dá pelo amor. Estamos rodeados de espíritos amigos e benevolentes, os nossos mentores. E com a nossa vontade, nossa determinação, não é? Faz com que nós sintamos vontade de hoje agir diferente de ontem, não é? E que Deus possa, então, nos fortalecer, nos amparar nessa nossa caminhada, que com certeza sempre sobre as tuas bênçãos. Obrigada.